Nesse vídeo eu vou te mostrar onde estão as ferramentas nessa nova interface do Twinmotion 2022 Preview 2. E aí, beleza? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas Rocha e aqui eu ensino você, arquiteto, a encantar teu cliente criando renders incríveis de seus projetos para que você possa agregar mais valor ao teu trabalho. E nesse vídeo eu quero mostrar para você para onde que foram as ferramentas aqui do Twinmotion. Se você percebeu, então o Twinmotion ele atualizou. Então se você estava usando a versão anterior, essa Preview 2, que foi essa versão que eles atualizaram, essa nova interface, já tem um vídeo aqui no canal mostrando qual foram as novas ferramentas e melhorias que o Twinmotion trouxe a partir dessa versão. Vou estar deixando o link ou o card em algum canto aqui. Mas se você estava acostumado a utilizar essa versão como era anteriormente naquela interface, pode ser que você tenha sentido falta, você esteja sentindo falta de algumas ferramentas e funções. Não é que elas sumiram, é que elas mudaram de lugar. E nesse vídeo aqui eu quero fazer uma review junto com você, mostrando para onde que foi cada ferramenta e como que você vai poder se localizar melhor aqui dentro dessa interface. E outra coisa que é importante que você saiba é que não é porque atualizou essa nova interface do Twinmotion que ele deixou de ser um software simples e intuitivo. Então, no meu ponto de vista, ele continua sendo um dos melhores softwares para você que é arquiteto, para que você possa estar utilizando aí no teu fluxo de trabalho junto com qualquer outro software que você use lá para fazer modelagem do teu projeto, seja o ArchiCAD, Blender, Revit, SketchUp, 3ds Max, enfim. Você vai conseguir continuar usando aquele software junto com o Twinmotion justamente porque ele é muito simples. Agora, não é porque o Twinmotion ele é um software simples e intuitivo que vai garantir que você consiga ter um render extremamente realista, um render de qualidade para você agregar mais valor ao seu trabalho. Existem passos que você precisa seguir antes mesmo de começar a renderização do teu projeto para garantir que ele seja um render realista. Então vamos nessa, porque agora eu vou te mostrar toda essa parte da nova interface aqui do Twinmotion. Então assim que você carregar o Twinmotion, provavelmente ele vai abrir essa janela aqui, essa janela aba de home, que seria basicamente como que você vai estar podendo iniciar esse novo arquivo. Então como você pode perceber, nós temos aqui vários templates, os templates de arquitetura, os templates de produto. Significa então que caso você queira estar utilizando algum próprio template com aquelas configurações que o Twinmotion trouxe para você fazer o render do teu projeto, basta apenas você selecionar o tipo do template que você quer, importa o teu projeto e depois usa aquelas mesmas configurações para estar fazendo o render. Então aqui você pode clicar para criar uma nova cena, abrir algum projeto específico que você já esteja trabalhando, ou ainda, eu gosto de vir aqui e desmarcar essa opção, porque eu não gosto que ele abra cada vez que eu vou iniciar o Twinmotion, que ele abra essa janela. Então deixa desmarcado. Nesse caso não vou estar utilizando nenhum template, eu vou estar simplesmente fechando aqui, clicando no X, e essa aqui é a nova interface. Então como eu comentei, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro algumas das melhores atualizações que o Twinmotion trouxe. Na minha opinião, é lógico que ele fez muito mais atualização, mas aquele vídeo review foi apenas com as atualizações que eu mais curti. Então ele vai estar funcionando de uma forma bem simples e intuitiva, assim como ele já era na versão anterior, ele continua sendo agora. É mais questão de você se habituar onde está cada ferramenta. Então o que que acontece? Aqui nessa parte do nosso painel ao lado esquerdo vai ser a nossa biblioteca. Se você vir aqui, ó, tá escrito biblioteca, você dá um clique, ele some. Na versão anterior, ele tinha uma setinha aqui, que você clicava e abria a biblioteca. Então agora ele vem para cá. Então com um clique, você abre e fecha a biblioteca do Twinmotion. Toda a parte da biblioteca, seja de materiais, vegetação, biblioteca de assets 3D, enfim. E a tela do Twinmotion, essa parte da área de trabalho, ela é expansiva. Isso significa, então, que se eu vier aqui, dando um clique e desabilitar, você consegue perceber que a tela ela vai ajustando com o tamanho do teu monitor. Então isso aqui vai fazer com que ele libere muito mais área para você estar trabalhando. Outra aba que ainda continua na mesma posição, vai ser a nossa aba de camadas. Então se você vier aqui, ó, em camadas ou cenas, você pode perceber da versão anterior para essa versão de agora, ela continua então aqui do nosso lado da direita. Então a aba da esquerda é a aba de biblioteca e a aba da direita vai ser a aba de camadas. Isso aqui não mudou. Uma coisa que mudou foi aqui essa parte de baixo, olha, as estatísticas. Se eu dar um clique, vai abrir as estatísticas aqui do computador, falando qual que é a saúde do meu projeto, como que o meu projeto ele está se comportando com base nas configurações aqui da minha máquina. Quantos frames que está rodando, qual que vai ser a porcentagem da minha GPU que está rodando, do meu CPU, enfim, aqui são as estatísticas da saúde da minha máquina. Antes, essa parte da estatística, ela estava aqui no lado direito, na parte de baixo. Então, agora ela vem aqui para a parte da esquerda. E caso você não queira visualizar ela, basta vir aqui, dar um clique, ela também vai ser oculta ou exibida. Uma coisa que é nova aqui nessa nova interface vai ser o seguinte, você pode perceber que aqui nós temos agora a aba de camadas, e cada vez que eu selecionava algum objeto, eu poderia ter aquelas propriedades do objeto nessa parte de baixo aqui, ó. Nesse caso, ela está oculta. Então, agora essas propriedades elas vieram aqui para a direita, mas ele não está aparecendo porque eu preciso vir aqui e habilitar as propriedades. Então eu dou um clique, cada vez que eu seleciono agora algum novo objeto, então eu vou estar pegando, por exemplo, essa base onde está essa esfera, ele vai estar falando o que que é, vai dizer também quais são as propriedades. Nesse caso, como apenas uma geometria normal, ele vai puxar apenas o que que significa aquele objeto. Se eu for pegar aqui na minha biblioteca, por exemplo, em vegetação, uma árvore, eu vou clicar e vou arrastar ela em cena, com essa árvore selecionada, olha lá para onde foram as propriedades, aqui para essa parte. Então, clicando, eu habilito e desabilito as
as propriedades daquele objeto que foi selecionado. E não é somente sobre os objetos que estão selecionados que ele vai aparecer aqui nessa propriedade. Então, se eu vier aqui, ó, e clicar aqui no ambiente, percebe que agora eu vou ter as propriedades do ambiente. Que tipo de propriedade? A configuração do horário, da exposição da minha câmera. Eu posso vir aqui e dar um clique nesse menu porque ele é responsivo. Agora aqui eu entro nas propriedades da configuração de tempo, nas propriedades do clima. Onde mais que eu tenho aqui, ó, dou mais um clique, eu entro aqui nas propriedades da localização, ou seja, qual que vai ser a configuração do norte do meu projeto. Aqui em detalhes eu ainda posso escolher qual que vai ser o endereço do meu projeto. Então, caso eu queira voltar para as propriedades da minha cena, eu não tenho nada selecionado aqui, você pode perceber que por essa aba de propriedades, eu preciso selecionar então, aqui a parte do ambiente, qual que vai ser as propriedades que eu estou selecionando. Então, aqui nessa primeira opção, eu vou ter as configurações basicamente de toda a parte do ambiente do nosso projeto, depois as configurações de câmera, configurações de render, as configurações de filtro. E se eu vier aqui agora e clicar aqui em X, Y e Z, ele vai abrir uma nova aba e quando eu seleciono um objeto, ele vai estar falando qual que é a posição daquele objeto em relação ao meu mundo, ou seja, em relação ao ponto 000 aqui do Twinmotion, que vai ser esse local. Se eu rolar um pouquinho mais para baixo, vou ter a minha câmera. Então dou um clique aqui e agora tenho as opções da minha câmera. Se eu vier aqui e ajustar a altura, olha lá, agora eu estou mais ou menos 10 metros. Se eu vier aqui e fazer essa rotação, então agora eu estou a 1,17 m, é uma rotação a menos 3,78 graus e no outro eixo a 156 graus. Então aqui agora tem uma nova configuração para que eu possa estar fazendo esse ajuste. E se caso você achou que ficou muito confuso, ter aqui a aba de propriedades, câmera, ou ainda clicando mais uma vez, tendo aquele view sets, que seria basicamente as fases do nosso projeto, você pode simplesmente vir aqui, ó, nesse ícone, dar um clique, e agora você vai jogar todas as configurações para esse lado. Se eu achei que ficou muita coisa aqui, muita informação, eu simplesmente vou lá e desabilito aquilo que eu não quero ver. Então, quero deixar habilitado as minhas propriedades e também quero deixar habilitado as minhas camadas. As camadas sempre vão ficar aqui na parte da direita, porém, eu posso deixar minhas propriedades, seleciono lá o ambiente, agora eu clico aqui e mando ela aqui pro lado. Então, agora eu vou ter sempre minhas camadas travadas aqui e cada vez que eu seleciono o objeto, eu vou ter as minhas propriedades. Então é uma forma também que o Twinmotion trouxe para que você consiga organizar melhor a tua viewport olhando aqui. Outras configurações que mudaram, não somente o nome, mas também as funções delas aqui, vai ser essas da parte de baixo. Antes, toda essa parte de importar, criar mídia e tudo mais, ela estava mais ou menos aqui nessa lateral esquerda. Se eu clicar agora aqui em importar, você pode perceber que ele vai abrir essa janela suspensa, vai aumentar um pouco mais dessa área de visualização e diminuir a área de visualização do projeto aqui no Twinmotion, mas cada vez que eu clico em algum lugar aqui, ele aparece aquelas novas propriedades. E todas aquelas propriedades que foram selecionadas, você vai perceber que ele vai ficar marcado em tom de azul. Aí você pode estar pensando, Thalax, mas está tudo muito diferente, está tudo muito confuso, eu não sei onde eu entrar, eu não sei onde eu clicar para fazer um trabalho aqui no Twinmotion, depois que mudou essa interface, o que eu devo fazer? É só você pensar que é o seguinte, o Twinmotion ele segue uma lógica de um processo de trabalho, assim como qualquer outro processo de trabalho exige. Ele deve ter um começo, um meio e um fim. Então aqui no Twinmotion, como que ele vai funcionar? Qual que é a primeira coisa que você precisa para dar início ao teu projeto aqui no Twinmotion? O Twinmotion é software de renderização, ele não faz modelagem. Eu digo nesse momento, não sei no futuro, mas até esse momento ele não faz modelagem. E essa modelagem que eu me refiro é a modelagem do teu projeto em si. Alguma modelagem da malha topográfica ele até faz. Mas enfim, a primeira coisa que você precisa fazer no teu fluxo de trabalho vai ser importar teu projeto. Então, se a primeira coisa que você precisa fazer é importar, nada mais justo que essa primeira aba seja a aba de importação. E qual que vai ser a última coisa que você vai fazer durante o teu processo de trabalho aqui no Twinmotion? Vai ser exportar o teu projeto, o teu render, o teu vídeo. Então, se você vai exportar, significa que vai ser o último processo. Então, se esse for o fluxo de trabalho desde o primeiro momento até o último momento, você concorda comigo que realmente faz muito sentido que essa primeira aba seja a parte da importação, depois a parte das configurações de materiais, depois a parte das configurações do entorno do nosso projeto, depois você vai criar as mídias, seja imagem, vídeo, panorama, imagem 360, vídeo 360, depois que você criou tudo isso, por último você vai lá e exporta o teu projeto. Então, para que você não se perca mais, pare e pense em qual momento que você está no teu projeto e dá uma olhada aqui na parte de baixo. Ah, eu estou fazendo a configuração da grama no meu projeto. Ah, então a configuração da grama é um processo que está, digamos, no meio. Então você vem aqui na aba e dá uma olhada aqui, ó. Toda essa parte da configuração de grama, que é o folhagens, você já vai ter acesso. Escolhe lá o que você quer fazer. Então vou pegar e agora estou fazendo toda essa parte da pintura. Beleza, fiz a configuração da grama. Agora eu preciso fazer a configuração da minha cena. Então aqui na aba de mídia, eu posso vir lá e criar uma nova imagem, uma nova cena. Agora eu estou no processo de exportação do meu projeto. Eu já fiz toda a parte da configuração de grama, de materiais e tudo mais. Já criei as mídias que eu preciso. E nesse momento eu só preciso exportar.
Então, o que faz sentido nessa ordem cronológica? Já que você está no final, você vira aqui na aba de exportar, escolhe lá a imagem que você quer, ou o vídeo, ou o panorama, seja o que for, e depois faz a exportação. Então, não tem como você se perder aqui no Twinmotion, sabendo que o Twinmotion ele segue uma linha cronológica. Desde o momento que é a tua importação, para o teu primeiro passo aqui no software. Tudo isso que vem entre importação e exportação, seja até o primeiro e teu último passo, são as coisas que acontecem aqui no meio, digamos, do teu fluxo de trabalho. Depende muito de como que você vai estar trabalhando. Eu particularmente gosto de fazer importação no meu projeto. Depois que eu importei, faço todo o enquadramento, depois configuração de materiais, configuração de iluminação, para depois chegar e fazer a exportação. Então isso aqui é uma questão de você se habituar a essas novas ferramentas do Twinmotion, essa nova interface do Twinmotion. Não significa que você não vai conseguir estar fazendo teus trabalhos nem nada, basta apenas separar um pouquinho o que você está fazendo, dar uma fuçada por aqui no que está cada ferramenta, cada função. E uma coisa é a certeza, você dominar toda essa nova interface do Twinmotion, para que serve cada coisa, também não vai garantir que você tenha um render realista, um render de qualidade, porque como eu comentei, existem coisas que precisam ser feitas antes mesmo de você dar início ao teu processo de projeto, o teu processo de renderização aqui dentro do Twinmotion. E se você quiser saber como tornar os renders dos seus projetos mais realistas, como que é o passo a passo que você precisa seguir, é o mesmo passo a passo que eu utilizo nos meus projetos, que é o mesmo passo a passo que eu ensino para os meus alunos do Render On Pro. Vou estar deixando um link aqui na descrição desse vídeo sobre um e-book, o Acelera Renders, 3 passos para você tornar os renders dos seus projetos mais realistas. É o mesmo passo a passo que eu utilizo no meu dia a dia de projeto, que permite com que eu crie renders de qualidade. Outra coisa que mudou aqui no Twinmotion, nessa nova interface, que é a nossa aba de ferramentas, é essa aba aqui. Antes ela estava aqui na parte de baixo, agora ela está aqui na parte de cima. Mas não é nada que você, olhando aqui logo de cara, já não consiga perceber essa mudança. E todas aquelas configurações lá, por exemplo, aqui em arquivos, continuam no mesmo lugar, para você poder abrir um arquivo, abrir um projeto, importar algum outro arquivo Twinmotion para dentro desse mesmo arquivo, usando essa opção do Merge. Aqui em editar, aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V e tudo mais. Aqui em Help vai ser as ajudas, os atalhos e tudo mais, onde você vai poder estar escolhendo, por exemplo, aqui em atalhos, deixa eu clicar aqui, atalhos em português. Ele vai abrir esse arquivo mostrando quais são os atalhos de navegação, os atalhos de edição, ferramentas, velocidade e tudo mais. E caso você tenha alguma dúvida com relação à navegação, como que você vai estar utilizando os atalhos, basta você ir lá e abrir esse arquivo. Mas voltando aqui para o Twinmotion, outra coisa que é legal nessa nova interface, que é uma coisa que eu gostei bastante, vai ser o seguinte: você vai poder ter acesso tanto vindo aqui por editar, preferências, aqui em aparência, você pode estar escolhendo qual que vai ser o tamanho dos ícones aqui na tua tela. Nesse caso eu estou utilizando a 100%, mas caso eu clicasse aqui em 75 e desse um OK, olha lá o que acontece. Essa nova interface do Twinmotion, ela acabou mudando o tamanho dos ícones aqui na minha tela. Ctrl+P para que eu possa entrar lá nas opções propriedades, agora eu quero a 150% do tamanho, então vou dar um OK. Então, dependendo do tamanho do monitor que você tenha, ou ainda se você tem alguma dificuldade para estar enxergando o tamanho aqui desses ícones, informações, você pode estar configurando. Coisa que antes você não podia, agora você já consegue. Mas eu gosto de estar utilizando aqui 100%. Então, apenas para recordar, toda a parte da biblioteca do Twinmotion vai ficar aqui na parte da esquerda. Todas as partes de propriedades, configurações e camadas fica aqui na parte da direita. Mesmo assim, você consegue ainda dando clique para esse lado. Basicamente, essa aí, a nova atualização do Twinmotion, essa nova interface, é dessa forma com que você vai estar trabalhando agora. Qualquer dúvida que você possa vir a ter com relação ao Twinmotion, os links das minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Eu posso demorar a responder, mas eu respondo. Um abraço e eu vejo você numa próxima oportunidade.